Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje de estratégia de marketing e marcas. O assunto de hoje é um assunto que é fantástico. Posicionamento de produto. Posicionamento de produto. Olha que coisa louca. Você está posicionado? Qual é o seu posicionamento? Ou você não tem posicionamento? Engano seu. Todos nós temos posicionamento. E o produto que você trabalha, tem posicionamento? Qual é o posicionamento do seu produto? Dizem que posicionamento de produto ou de marca, é a percepção do nosso produto ou da nossa marca em relação aos produtos ou às marcas dos concorrentes, na mente dos compradores. Alries fala isso, ou Alres. Olha, na mente dos compradores potenciais. Que loucura, hein? Como é que a gente se diferencia? Qual é a nossa posição? E aí tem uma estratégiazinha que eu desenhei aqui através de um slide, que analisa, que mostra bem claramente um posicionamento. Olha, a estratégia do posicionamento, ela é: qual é o tamanho do mercado? Qual é a sua localização? Mais importante que os dois, ou tão importante quanto os dois, qual é a tendência do mercado? Qual é a tendência? Não aquela momentânea. A tendência vai continuar do jeito que está? Vai haver uma evolução? Ela é significativa? De que maneira que ela é significativa? Atende a nossa demanda? Vai atender a nossa demanda? Eu estou bem localizado? Eu estou bem localizado? Isso é importante? Tem gente que às vezes acha que não. É muito importante. Por quê? Porque não é só produto. Nós vamos ver já já aqui, ó. A hora que a gente começar a perceber a importância da forma como nós precisamos nos posicionar. Definição e análise dos segmentos de mercado. Olha que loucura. Segmento de mercado. O que é isso? Já, já, calma. Um de cada vez. Qual é o segmento que eu vou atender? Qual é a articulação que eu vou realizar? Qual vai ser o plano de ação de marketing? Mais importante que isso. Olha o que eu falei no nosso primeiro encontro. Quais são os recursos que nós temos? Quais são as nossas limitações? Quais são os nossos valores? Nós fazemos essa análise interna? Nós conseguimos enxergar internamente quais são os nossos recursos? Recurso não é só dinheiro, não. Recurso é infraestrutura, recurso é pessoal, recurso é, principalmente, valores. Nós enxergamos valores dentro daquilo que nós conseguimos repassar, porque se a gente não enxergar valores, vai ser difícil selecionar o que nós queremos atender. Mais importante que isso, olha, qual vai ser o posicionamento que nós iremos adotar no nosso produto e na nossa marca? Qual vai ser, dentro do nosso plano de marketing, a análise da diferenciação? O que nós fazemos de diferente do nosso concorrente? Já falei isso na primeira aula. Concorrente não é inimigo, não. Concorrente é aliado, dependendo de como a gente utiliza isso. Agora, o que leva alguém a escolher o meu produto e não escolher o produto do meu concorrente? Qual é o meu diferencial? Qual é a minha posição no mercado? Como é que o mercado enxerga o posicionamento do meu produto? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Qual é o seu posicionamento? O que pode fazer com que as pessoas comprem o seu serviço? Você é um produto, lembra-se? Nós falamos isso lá atrás. Não tem posicionamento? Pode ter certeza que tem. Você é uma pessoa proativa? Você é uma pessoa positiva? Você está sempre disposto a participar de todo o envolvimento da organização? Você acredita na sua organização? Você consegue enxergar o mercado como uma oportunidade presente e futura?
Esse é um posicionamento que as pessoas percebem. Ao contrário de muitos produtos que tem no mercado, que são produtos que a gente percebe que são produtos de passagem, Aqueles produtos que são utilizados, eventualmente, um alternativo para um momento qualquer que, significativamente, a gente sabe que vai jogar fora depois. O seu produto, o seu serviço é esse? É um serviço que é descartável? Não vai ser lembrado? Não vai ser respeitado? Depende do seu posicionamento. E aí diz assim, ó, como é que se prepara o posicionamento? É justamente apresentar ao mercado o que o seu produto vai ser em relação às expectativas do mercado. E aí você pega aí exemplos fantásticos. Eu uso muito o exemplo do automóvel porque é simples de usar e é alguma coisa que fixa bastante. Vejam os vários modelos de automóvel. O que cada marca espera alcançar, isso chama-se posicionamento. Olha, quais são as principais características do seu produto? O nível de desempenho do seu produto em relação ao que tem na concorrência, ele é superior, ele é inferior, ele é igual à concorrência? Qual é a durabilidade dele? Você fez um produto para quê? É um produto descartável? É um produto de baixo tempo de uso? É confiável? Aqui é um problema sério. É confiável? É um produto que você espera que em algum momento você vai ter que repará-lo? E se tiver que repará-lo, tem facilidade para isso? Olha, tem empresas internacionais localizadas no Brasil, famosíssimas, que oferecem às vezes até uma arapuca para você. Não instale o seu produto se você não tiver um assistente técnico. E quanto vai custar isso? Não vai custar nada. E chega na hora, você acaba, porque tem uma assistência técnica ou uma política de assistência técnica totalmente equivocada, você cria uma insatisfação com o seu cliente. Ah, mas peraí, Nelson, aí complicou. Tem que dar defeito. O ideal é que não dê defeito, porque você precisa posicionar a sua marca como uma marca que, entre outras coisas, o defeito vai ser oferecido numa condição extrema, eventualmente, e não constantemente. Porque se você depender de uma assistência técnica, seguramente nunca será a mesma, você não terá nunca o mesmo atendimento de quem fez o produto. Isso é uma preocupação que eu sempre tenho, principalmente com o posicionamento, porque se percebe claramente as dificuldades que as empresas têm nesse quesito. O tempo está passando, países muito desenvolvidos têm preocupações como nós também, e têm dificuldades como nós também com o pós-venda. Mas o pós-venda no sentido de ter que fazer um reparo no produto que deu. As empresas, as indústrias, normalmente, elas sabem que tem algum componente ou tem algum sistema elétrico, eletrônico ou algum programa de computador que poderá vir a dar um defeito por causa de uma deficiência, de um projeto mal elaborado ou até de um projeto bem intencionado que em um determinado momento, não testado à exaustão, pela necessidade de estar constantemente, rapidamente no mercado, vão concorrer com esse tipo de problema. As fábricas não gostam, as indústrias não gostam normalmente de admitir o problema. Elas admitem porque podem causar um dano. E é muito constante isso, usando o mesmo exemplo do automóvel, os recalços. Olha, às vezes você compra um automóvel, um mês depois você tem que estar de volta lá na assistência técnica porque foi colocado um componente dentro do seu produto que poderá vir a causar um dano maior para você. Um dano maior pode ser a sua vida. E aí começam os questionamentos. Que posicionamento horroroso esse, hein? Não houve a preocupação da indústria no sentido de que se verifique. Cadê o controle de qualidade? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Tudo é falível. Tudo é falível. Essa pressa desmedida que a gente tem, descomensurada, que o marketing, inclusive, condena, embora ele faça parte dessa pressa, ele condena, porque isso aí é uma coisa que, de certa forma, vai comprometer o estilo do posicionamento. O estilo pode ser maravilhoso, você pode desenvolver um produto de altíssimo rendimento, um produto
de alta renda, um design arrojado, um design que é diferenciado, e de repente tudo isso aqui você perde, tudo isso aqui você perde se você tiver que fazer uma reparação. Imagina, as peças são falíveis, nós não podemos nem admitir a possibilidade de que não erre. De certa forma eu concordo com isso, mas embora eu acredite que todo projeto ele tem que ter um tempo de maturação antes de ser colocado no mercado. E eu percebo que essa pressa está ficando desmedida. E nós estamos passando por alguns momentos ou algumas dificuldades de, muitas vezes, ter que esperar por um componente importado que não tem no estoque da nossa loja. Não, mas a lei protege. Não, a lei não protege, a lei exige. E o próprio fabricante tem interesse em atender aquela demanda, porque é alguém falando mal do produto dele, porque ele está mal posicionado, porque ele foi feito de uma tal forma que não privilegiava esse tipo de evento. O evento da dificuldade momentânea. Você tem que prever isso. Ainda mais quando você percebe que o produto que você colocou pode vir a dar esse tipo de incidência. Agora, você tem que admitir, porque se você não admitir, você vai estar concorrendo com uma má fé. Mas eu lancei o produto e deu esse monte de problema, eu não tenho como tirar agora, senão vou ter um prejuízo monstruoso. Não tem marketing que resolva, viu, gente? Não vá pensando que a propaganda vai resolver, porque não vai, não. Posicionou a marca errado, posicionou o produto errado, olha, o resultado, meu amigo, se não gerar a importância do benefício para o consumidor, pode ter certeza, você vai ter dificuldade. Você vai estar distintividade do seu concorrente, frente aos seus concorrentes. O seu concorrente, para vender o produto dele, vai falar assim, o meu faz tudo isso aqui, mas não faz aquilo lá não que ele faz, que o meu concorrente faz. Aí é ruim, hein? Pior que fazer um produto inferior ao seu concorrente é ser lembrado pelo seu concorrente que o seu produto, além de inferior, é inconsequente, porque está sendo oferecido alguma coisa que não tem valor. E aí, olha, como é que a gente enxerga no posicionamento? Como é que a gente enxerga no posicionamento do produto e da marca? Como é que a gente enxerga a facilidade de comunicação do benefício? Como é que a gente se manifesta perante o mercado? Isso é interessante. Propaganda. Será que é isso? Será que essa visibilidade é a única que o marketing oferece? Como é que a gente consegue visibilidade numa prestação de serviço? Qualidade. E uma marca irretocável. E um produto que seja realmente diferente do mercado. Para que você dificulte a geração de cópias, mesmo que não totalmente, do seu projeto pelo seu concorrente. Há uma possibilidade, não tem problema nenhum, não. Agora, quanto mais você dificultar, menor será a quantidade de cópia. Eu dou um exemplo extremamente interessante, que a General Motors americana, Corporation, né, está com uma dificuldade muito grande agora, porque ele posicionou muito bem a marca dele no mundo inteiro. Ele se localizou na China como um polo produtor muito auspicioso, muito grande. Lançou um produto inovador no mercado americano, que é o automóvel elétrico, o Volt, e decidiu também que o posicionamento desse automóvel Volt seria limitado apenas, então, somente a ser produzido nos Estados Unidos, como um polo mundial de desenvolvimento. E o governo chinês chamou o presidente da empresa e falou assim, gozado, você posicionou o seu produto sendo feito aqui no meu país, na China, eu te dei uma isenção de impostos monstruosa, ou uma redução de impostos monstruosa, só que eu quero também produzir o Volt aqui. Mas aí tem um problema, puxa vida, mas o Volt é um produto de tecnologia, de alto valor agregado. Ele falou, vou mais longe, eu te dou isenção de impostos, o governo chinês falando com o presidente da Corporation, GM Corporation, General Motors Corporation. Eu te dou a isenção dos impostos, mas eu quero ter acesso à tecnologia. Essa conversa já tem 2 anos. E a General Motors ainda não decidiu o que ela vai fazer. Olha como um posicionamento mal feito
pode vir a trazer um transtorno muito grande. Porque se você tirar hoje a fabricação dos automóveis da China e trazer de volta para os Estados Unidos, que é o sonho do governo americano, na verdade, para gerar novamente aquele monte de impostos, de empregos, perdão, você tem um problema. Além de afetar a rentabilidade, você vai criar um problema político. Um problema político, porque imagina quantos empregos geram na China a General Motors. E você vai falar para o governo chinês que você usufruiu esses anos todos de oportunidade de um custo extremamente baixo, com uma rentabilidade extremamente maravilhosa. Você vai dizer para ele que na hora que você desenvolveu algo extremamente inovador, criativo, que tem possibilidade de se diferenciar da concorrência no mundo, você vai dizer para ele que o posicionamento da sua empresa é somente fazer esse produto nos Estados Unidos? Estratégia é coisa séria. A gente precisa pensar sempre a longo prazo, nunca no momento. O que é no momento alguma coisa extremamente interessante se torna um problema se você elaborou mal essa estratégia. Loucura, né? Não queria ser o executivo da General Motors, nem gostaria de estar no pelo dele, porque ele vai ter uma dificuldade muito grande para modificar isso. Ou ele não vai modificar, ele vai compartilhar esses anos todos de tecnologia com o governo chinês, até como uma reciprocidade por tudo que o governo chinês ofereceu, vamos dizer assim, para a General Motors Corporation, em termos de benefícios fiscais, para que ele pudesse se tornar novamente competitivo. E aí, o que a gente poderia colocar como atributo? Um posicionamento por atributo. Qualidade, né? Samsung VIP. É uma marca que tem um atributo maravilhoso, menos o celular. Ó, o menor celular do mundo é Samsung. É reconhecida como tendo o menor celular do mundo. Logo, é um atributo de posicionamento. Um outro posicionamento, esse por benefício, leite Molico. Qual é o benefício de você consumir o leite Molico? Segundo o posicionamento da empresa. Você vai manter a forma física. Olha que loucura. Agora, essa aqui é sensacional. E o posicionamento demográfico, hein? Demográfico a gente vai ver já já o que é demografia no caso do marketing. Johnson & Johnson. Shampoo para criança. Criança tem no mundo inteiro. De monte. Cada vez mais ou menos como queiram. Mas é um posicionamento de grande massa. E por empatia? O que chama a atenção da gente? Nestlé. Olha o slogan da Nestlé. Nossa vida tem você. Olha que fantástico. Meu Deus. Posicionamento por empatia. Nossa, a Nestlé diz que eu faço parte da vida dela. O que vocês acham, hein? De quantas pessoas vocês fazem parte da vida? Não é as que vocês acham. Pergunte para elas. Eu faço parte da sua vida? O quanto eu faço parte da sua vida? Puxa vida, que coisa interessante. Isso é um pecado. Já falei isso na primeira aula, lembra? Inclusão. Isso é o lado social. Olha que leitura. Olha, posicionamento por preço e qualidade. Faz parte do marketing, a gente tem que discutir, embora eu tenha alguns valores que são pessoais, não vou colocar agora. Mas a Insetizan menciona o seguinte, o posicionamento dela é um pouco mais caro, mas muito melhor. O que precisa ser? Para ser muito melhor, precisa ser o quê? Mais caro? Essa é uma discussão que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque eu acho importante que a gente faça uma pequena reflexão nesses exemplos de posicionamento que eu trouxe agora. A gente vai começar agora a falar um pouquinho de segmento de mercado. Lembram-se que na estratégia do posicionamento eu falei em segmento? Da importância do segmento. O que é segmento, né? Tá aí uma discussão extremamente interessante. Olha, segmento é o processo de dividir o mercado em grupos de compradores potenciais com necessidades, desejos, percepções de valores ou comportamento de compras semelhantes. Comportamentos de compras semelhantes, ou seja, determinadas pessoas pré-selecionadas
têm o mesmo comportamento de compra. Por exemplo, um tipo de produto que serve para uma classe social, ou um tipo de produto que serve para um produto industrial. Um exemplo de produto industrial. Olha, o produto industrial da educação. Quem é que é o usuário? Simples demais para entender. São as empresas que têm necessidade de atualizar os seus profissionais. Agora, que tipo de profissional que ela quer atualizar? Todos? Não. Somente aqueles que têm cargo de gerência e diretoria. Logo, eu vou oferecer educação corporativa para diretores e para gerentes de várias empresas. Um outro exemplo, autopeça de automóveis. Serve para quem? Quem é o segmento que consome peças para automóveis? Simples de compreender, somente a indústria automobilística. Não, tem um mercado de reposição. Não é o segmento da fábrica de autopeça. E aí você vai fazendo sucessivamente. Acabou aquele tempo que você fazia com que o departamento de vendas saísse para todos os lugares, batendo na porta de todo mundo e oferecendo volumes de vendas inferiores às suas necessidades como fabricantes. Hoje, você tem como identificar o mercado-alvo do seu produto. Quem é o consumidor principal do nosso produto? Qual é o segmento específico que vai ser importante na hora do desenvolvimento? Não adianta querer atirar para todo lado. O segmento veio justamente para organizar esse mercado. E o mercado, ele não é global. Ele tem grupos de consumo, ele tem grupos de compradores potenciais. Quem é que consome vinho importado da Irlanda? Já sabe que o importador de vinho importado da Irlanda vai ter um público. Qual é o público? Irlandeses ou descendentes de irlandeses que vivam no Brasil. Ah, mas eu posso tomar um vinho irlandês sendo brasileiro? Claro que pode, mas você não será a maioria. Você vai fazer parte da curva D e E desse segmento. Você não é o mercado-alvo desse importador de vinho irlandês. O mercado-alvo desse importador de vinho irlandês, se é que existe vinho irlandês, que lá é a terra do Scotch, não é verdade? Vai ser o irlandês. Ou alguém que seja um apreciador, não o principal. E aí você pode colocar isso para vários tipos de exemplos, né? Olha, eu fiz um quadro aqui para demonstrar para vocês das abordagens principais para os mercados servidos. Olha, marketing de massa. O marketing de massa, ele tem sempre como proposta de segmentação e de posicionamento um único composto de marketing. O que significa um único composto? Um produto que ele vai produzir muito. Muito. E aí tem aqui, olha, um exemplo, né? Serviço telefônico é um produto de massa. Internet é outro produto de massa. A possibilidade de consumo aí é N. E o marketing por segmentos? Olha, isso aqui é bastante interessante, porque vale a pena a gente se preocupar com isso. Olha, marketing por segmento é um único composto de marketing para um segmento de mercado. E aí eu dei um exemplo aqui que é para fixar mesmo, olha. Produtos de beleza para mulher negras e fraldas geriátricas. Fralda geriátrica só vai usar, né, quem tiver uma certa idade. E qual é a idade? Isso de massa. Não significa que alguém, por algum motivo de saúde, por alguma doença localizada, tenha que usar também. Ou num hospital, ou em algum outro lugar. Agora, qual é o segmento apropriado? Sem dúvida nenhuma, a fralda geriátrica é para pessoas com idade, acima de 60 anos, não é verdade? Muito bem. O que são os compostos de marketing separados por 2 ou mais segmentos do mercado? Olha que interessante. McDonald's. E dentro do McDonald's tem o McLanche Feliz para criança, o Big Mac para adolescente e adulto. Um outro exemplo, a Toshiba, copiadoras Toshiba, meio em desuso hoje em dia, né?
vários tamanhos e recursos para atender a diferentes níveis de necessidades comerciais. Aí é que fica interessante, né? Para que você precisa de uma copiadora? Hoje em dia tem as digitalizadoras, e hoje em dia com essa campanha feroz de meio ambiente, o papel sendo reproduzido de uma maneira muito grande, pode comprometer, inclusive, o recurso da empresa. E aí eu vou mais longe, eu costumo dizer o seguinte, tem empresas que não perceberam a sua importância nessa contextualização. E um exemplo é a Xerox. A Xerox hoje teria espaço no mundo atual? Claro que não. E é percebido, e o resultado da empresa foi brutal, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com a Xerox. A mesma coisa a fotótica. Será que eles não perceberam, o composto de marketing deles, ou o marketing deles não percebeu que aquele consumo de massa, né, e o de segmento estava prejudicado pelo advento de novas tecnologias, pelo advento de situações totalmente diferenciadas? Interessante isso, né? E um composto de marketing utilizando, personalizado, né, para um indivíduo dentro da organização. E aí vem uma coisa que todos nós até gostamos, né? Lazer para clientes. Assíduos dos hotéis. Ritz-Carlton é um exemplo, e serviços de consultoria adaptados à necessidade da organização. Serviços de consultoria adaptados a necessidades da organização é um composto de marketing personalizado, especificamente para uma organização. Interessante, né? Deu para se posicionar? Ficou complicado, não? Então funciona assim, olha, no marketing de massa, nós temos produto, nós temos preço, nós temos a distribuição desse produto e temos a promoção. E do outro lado, nós temos o mercado como um todo. O marketing de nicho, ou específico, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer fazer, a gente tem o mesmo mix, só que nós iremos atender somente aquele nicho que a gente escolheu. Qual é o nicho? Sei lá, lazer para executivos, educação corporativa para diretores e gerentes. É o nicho. Videoaula para cursos de EAD. Uma videoaula serve para um curso presencial? Até serve, mas não vai atender a demanda. Não foi feito para isso. A linguagem é diferente, inclusive. O conhecimento é diferente? Claro que não. Aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar um pouco mais o lado teórico. Trazemos alguns exemplos práticos, sempre, sem dúvida. Mas a proposta aqui é estar em muitos lugares ao mesmo tempo, em diferentes localidades, com diferentes posições das pessoas que fazem parte dessa nossa vida virtual. Esse nicho, qual é o nicho? O nicho das pessoas que têm dificuldade de estar presente em todos os momentos, ou em alguns momentos específicos. Olha, eu não tenho condição de fazer um curso presencial, porque eu precisaria parar o que eu estou fazendo para poder me deslocar para uma universidade. Isso significa que a aula do EAD é mais simples? Não, muito pelo contrário. As atividades que advêm depois dessa aula que eu estou aqui repassando a vocês, são atividades que vocês terão que complementar em função daquilo que nós tratamos aqui. Interessante isso, né? Mas, por outro lado, você não vai precisar estar aqui comigo ao mesmo tempo. A mesma coisa com relação ao marketing diferenciado. Olha, quando você atua num mercado em que você tem 3 ações diferenciadas, olha, esse é um segmento, esse é outro e esse é outro. E em todos você vai usar as mesmas ferramentas. Promoção, produto, preço, como é que você vai oferecer esse mercado através da distribuição e como é que você vai promovê-lo. Interessante, né? O marketing individual, conforme eu havia dito agora há pouco, obedece o mesmo perfil, com uma diferença. Cada um desses clientes aqui, ó, vai ter um produto diferente e adequado para ele só. O produto do amarelo não vai servir para o azul, muito menos para o cinza, para o vermelho e assim sucessivamente. Eu poderia até parar por aqui um pouquinho e brincar um pouquinho, né, brincar um pouquinho com essa ilustração aí. Algumas bases para a segmentação de mercados de consumo.
Se a gente for, nós falamos agora há pouco de demografia, não foi? O que é demografia? Idade, sexo, tamanho da família, raça, ocupação, rendimento. É assim, eu vou querer vender? O que eu vou vender, para quem que eu vou vender, de que maneira eu vou vender? Eu vou vender produto para branco? Eu vou vender produto para negro? Nossa, que preconceito. Não, estupidez. Qual é o produto de beleza para negro? Tem um grande fabricante brasileiro, é bom que vocês saibam, chamado Cravo e Canela, que é um grande exportador de produtos de beleza para negros, faz sucesso na Europa e no mercado americano. 1/3 do mercado americano é composta por consumidores negros, que tem uma economia totalmente isolada do grande mercado americano. E esse produto Cravo e Canela, que é brasileiro, originalmente brasileiro, um produto para negros, você não encontra ele em qualquer supermercado. Ele tem um posicionamento sofisticado. Ele tem um posicionamento que você vai encontrar numa rua, uma rua em São Paulo, que é uma rua de comércio elitista, que é na Oscar Freire. Você vai encontrar esse produto que eu estou falando aqui da Cravo e Canela. Em compensação, nos Estados Unidos, para o público negro, nos locais das comunidades negras americanas, você vai na loja Saks, que é uma loja extremamente importante e muito bem posicionada no mercado americano, você vai encontrar esse produto brasileiro. Você sabia que ele existia? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente apresenta essa oportunidade de falar desse tipo de produto brasileiro de alta qualidade, a gente não sabe que ele existe. Como é que a gente vai fazer marketing se a gente não conhece a demografia? Você sabia que mais de 50% da população brasileira é composta pela raça negra? Sabia? Não sabia. Nossa. Qual é o produto que você conhece específico para a raça negra? Opa, deficiência no estudo de mercado. Eu não entendo de segmento. O meu produto serve para todo mundo. Mentira. Qual é o produto que é diferenciado? Qual é o produto que vai atender o mercado negro? Olha a brecha que existe aí. Bom, primeiro precisa descobrir do que o negro gosta. Qual é o diferencial? Estou falando do negro, posso falar do branco. E a família? Tem família no Brasil, não tem ainda? Qual é a principal atividade que poderia servir para a família toda? Qual é a principal ocupação do povo brasileiro? Ou da região que você vai atuar, ou do bairro que você está querendo vender, ou da cidade, ou do estado, ou do município. Você conhece? Então, meu amigo, não aventure, porque a probabilidade de você ter um risco muito grande na sua operação é muito grande, negativamente falando. Vocês viram que brecha que tem no mercado? A gente não consegue enxergar aqui o mercado negro para negro, específico para negro, e temos uma empresa brasileira que tem uma aceitação no mundo inteiro pela sua alta qualidade nos produtos oferecidos para negro. Nós precisamos começar a enxergar um pouquinho melhor o nosso dia a dia. A gente tem que começar a perceber que o conhecimento é algo que é muito importante, não só para você, mas para o produto que você representa, para a indústria que você trabalha e principalmente para as pessoas que vão ser utilizadas ou que vão utilizar do seu produto. Interessante, né? Um outro aspecto que é o lugar que você vai se posicionar, né? Chama-se de segmentação geográfica. Eu só pretendo vender na região sudeste e na região sul. Eu não pretendo colocar o meu produto na região norte e nordeste, porque eu acredito que o meu produto não vai ter apelo comercial para essas regiões. É um produto que tem um valor agregado muito alto, superior à renda identificada e para o nível de ocupação dessa região norte e nordeste. Isso é muito comum. Tem muitos produtos que você encontra na região sul e sudeste, você não encontra em outras regiões. Interessante isso, né? Grandes empresas normalmente têm esse tipo de preocupação. Uma outra coisa que é interessante, né, dentro do segmento, é o segmento psicográfico, né? Psicográfico, não é aquele negócio lá do Chico Xavier, não, é outra coisa. Estilo de vida ou personalidade. Qual é o seu estilo de vida? Ou melhor, qual é o posicionamento do seu produto em relação ao estilo de vida que ele quer alcançar? Não preciso dizer que um automóvel de R$200 mil
está procurando um estilo de vida psicográfico para pessoas de altíssima renda. Quanto é essa altíssima renda? E aí vem uma classificação que você faz procurando saber no mercado. E tem uma outra, que essa é que eu acho fantástica, né? A gente até viu na aula 2, quando a gente falou de psicologia, que é justamente o comportamental, sabe? Ocasiões, benefícios, atitudes. Interessante, né, esse segmento de consumo. É diferenciado, né? A gente percebe isso claramente. A gente mesmo costuma fazer isso, né? Dependendo do momento, o comportamento do consumo ele modifica, não é verdade? E algumas bases para segmentação, isso sem dúvida, é justamente o que a gente falou. Nessa demonstração aqui, a gente percebe que tem uma marca que demograficamente se posiciona bem adequadamente. No comportamento de compra, a gente tem o Firewall. Na região geográfica, que é aquela região em que tem uma ação bastante ampla de massa, né? A gente encontra o McDonald's. E a psicográfica, a gente tem a Elma Chips como um produto que atende bem essa parte de psicografia. Interessante, né? Olha que loucura, olha. Base demográfica, a gente acabou de falar agora. Apenas para um lembrete para que a gente não perca a oportunidade. É a segmentação que envolve a divisão do mercado com base nas características da população. Simples assim, sem complicação. Seu produto é segmentado aonde, hein? O seu produto é segmentado aonde, hein? Não é o que você sonha, é qual é o seu segmento. Quem é que vai ser o usuário do seu serviço, hein? Para quem você está preparado para oferecer o seu serviço? Qual é o público? Qual é a renda? Tem raça? Que interessante, hein? E aí, na segmentação demográfica, eu coloco mais um quadro aqui, ó, dando uma orientação do que seria o ideal. Sexo, se você vai vender para sexo masculino, feminino, a idade, qual é a idade que você pretende alcançar, você precisa saber isso, porque isso tem influência direta no seu marketing mix, né? Qual é a raça? Branco, negro, oriental, e vai por aí afora. Hoje em dia tem um negócio aí meio sério aí na coisa, né? Quem é o teu público? O que ele faz? O que o teu público faz? É funcionário público? Só quero vender para funcionário público. Ou só quero vender para executivo. Ou só executivo de banco, de instituição financeira. Ou, e aí vai. Você escolhe isso aqui. Outra coisa. O seu produto serve para a família? Mas para que tipo de família? Porque eu preciso saber, eu vou fazer um pacote de 5 quilos para um casal que compõe uma família. Muita coisa, né? Deveria fazer algo um pouco menor, mas eu preciso saber. Eu preciso perguntar, eu preciso ir ao mercado e identificar, porque senão eu vou complicar. Senão eu vou acabar fazendo um produto com 2 quilos para uma família de 8 pessoas, nada a ver. Aí entro de 5 quilos. Eu preciso saber quantos de 5 quilos eu vou fazer e quantos de 2 quilos eu vou fazer. Isso é extremamente importante. A cada dia que passa, as pessoas estão vivendo sós ou estão vivendo em companhia de uma única pessoa. Está diminuindo cada vez mais a participação as famílias estão diminuindo de tamanho, não é verdade? E aí vem o estilo de vida, né? Aquilo que eu acabei de falar, solteiro, casado, desquitado, e vai por aí afora. E, continuando a repetição, apenas para fixar, base geográfica, a divisão do mercado com base na localização. Falamos agora há pouco, não é verdade? Olha, essa aqui é um quadro em que a gente apresenta os critérios para se fazer uma segmentação. Falamos nisso agora, né? Apenas para fixar, né? A psicográfica é a segmentação que envolve a divisão do mercado com base em como as pessoas conduzem a sua vida, incluindo as suas atividades, interesses e opinião. Cuidado com as suas opiniões, hein? Elas poderão influenciar as indústrias. Não influencia equivocadamente, porque você vai criar um problema para a indústria. Ela vai lançar um produto mentiroso e você vai ser o primeiro a criticar.
Posicionamento é tudo na vida, hein? Nelson, mas não funciona assim, as empresas não fazem isso. Não fazem ou nós não percebemos? Eu tenho certeza que elas fazem. É sobrevivência. Se não fizer, meu amigo, a situação fica complicada. Segmentação psicográfica, olha, qual é o critério? Estilo de vida, personalidade, cordial, agressivo, distante. Nós não somos agressivos, não é verdade? Nós somos cordiais, somos próximos, não é verdade? Poxa vida, nós somos universitários, nós fazemos parte de uma camada da população privilegiada. Nós podemos estar aqui hoje conversando sobre isso, não é fantástico? Quanta gente gostaria de estar no nosso lugar e não consegue, e não é só por causa da renda, não. É porque talvez não tenham ainda a formação mínima necessária para estar presente conosco. Então vamos tentar aproveitar. Um outro posicionamento para que a gente fixe também é a base comportamental. É a segmentação que envolve a divisão do mercado, com base nos diversos comportamentos de compra. Cada um tem um, né? Agora, como eles são? Está ali, ó, um quadro demonstrativo, que aí vai frequência de uso, quanto é raro, é médio, é intenso, lealdade da fonte, e isso é importante, olha. Compra de quantas pessoas? Quantos são os fornecedores? E o status do usuário. Não usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário atual. Não esquecendo que para tudo isso aí nós temos que ter o controle. Lembra que eu falei na primeira aula? Relacionamento com o cliente é possuir toda e qualquer informação sobre a vida desse cliente. É incluir esse cliente dentro da sua vida. Lembra do slogan da Nestlé que eu falei agora há pouco? É exatamente isso. Ah, mas não dá para fazer isso. Como é que a minha empresa é pequena, como é que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, eu não tenho tempo de fazer outras coisas. Mude de ramo, volte a ser empregado. Porque se você não fizer, você vai ter dificuldade para enxergar as oportunidades de negócio mais à frente. Não adianta, a roda está inventada. Não ache que com jeitinho você vai conseguir. E aí está aqui. A gente começa a falar um pouquinho de algumas bases de segmentação geográfica, comportamento do consumidor e tipo de cliente. E aí vai lá. No mesmo critério que foi utilizado anteriormente, a gente usou aqui também. Tipo de cliente, também falamos sobre isso, não é verdade? Agora há pouco. Renda, compra média. A gente vai dedicar um capítulo para falar um pouquinho disso aí. E o processo de segmentação de mercado, ele obedece o seguinte critério, olha, relações cliente-produto, instigação das bases para o segmento, desenvolvimento do posicionamento do produto, isso é muito relevante, e seleção da estratégia de segmento. Os produtos, eles possuem dois tipos. Um é produto de consumo e o outro é produto industrial. Lembra que eu falei agora há pouco? O produto de consumo é aquele em que a gente atinge o consumidor final diretamente e o produto industrial é aquele que a gente atende à indústria para que seja processado o produto, para que se torne um produto acabado dentro da postura do mercado. Que tipo de produto que existe? Produto de conveniência, que são produtos de consumo comprados com frequência, imediatamente e com mínimo de comparação de trabalho. E ele se subdivide, isso que é interessante, olha, de primeira necessidade, que são os básicos. São aqueles produtos que são comprados constantemente, como creme dental, alimento, desodorante, sabonete, e que não tem muita ação por impulso, né? Porque o impulso implica em um pouco de planejamento e procura antes da compra. Geralmente são aqueles produtos que são dispostos estrategicamente na frente de um caixa, numa gôndola de supermercado. Isso no produto de consumo direto, né? E aqueles produtos de emergência, aqueles produtos que são comprados quando os consumidores têm uma necessidade premente de adquiri-los. Você andando na rua hoje é tão frequente, né? De repente você precisa de um guarda-chuva. Opa,
No primeiro prestador, olha como eu estou sendo educado e elegante, assim que nós devemos ser sempre. No primeiro prestador de serviço que nós encontrarmos na rua, podemos adquirir um guarda-chuva por preços módicos, se comprarmos quando não estiver chovendo, porque se comprarmos quando estiver chovendo, o preço deixará de ser módico, não é verdade? Afinal de contas, é um negócio emergencial. E os produtos de comparação, né? São aqueles produtos que são comprados com menos frequência e cuidadosamente comparados em termos de qualidade, adequação, estilo e preço. Os consumidores buscam informações e fazem comparação com outros produtos. Muito bem. Aí eu começo a apresentar a partir daqui produtos de especialidade. Aquelas em que você consegue identificar a marca em função de alguns consumidores. E aí eu dou aqui o exemplo de um Rolex e de um Rolls Royce, para deixar assim bem interessante o aspecto da especialidade. E tem aqueles produtos que não são procurados. Isso é até interessante. Olha lá, ó, um velório. Olha que coisa louca. Aqueles que o consumidor não conhece, ou que se conhece, normalmente não pensa em comprar, despertando-lhe pouco interesse. O exemplo é um seguro funeral. Vocês veem que na foto que eu ilustro aqui, olha, não é só a urna, não. Então tem foto, tem o tipo de flores, tem o acabamento do lugar. Tem uns produtos que nós não gostamos, não é verdade? A gente tem muita dificuldade para aceitar, embora façam parte da nossa vida. Vou parar por aqui hoje e numa próxima oportunidade nós iremos continuar falando do conteúdo de estratégia, de marketing e marcas. Foi um prazer revê-los mais uma vez.